A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo 1 Crônicas, capítulos 25 ao 27 e Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao 23. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra de seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacu e José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri e Jesaías, e Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, e Uziel e Sebuel, e Jerimote, e Ananias e Anani, e Eliata e Gidalti, e Romanti-Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Otir, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos ao todo 12. A terceira, a Zacur e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta, a Isri e seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima, a Jezarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava, a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima, a Simei, a seus filhos e seus irmãos 12. A undécima, a Azarel, a seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima, a Asabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª, a Maloti e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª, a Oti e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos 12.
A 23ª, Amaaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Funções dos porteiros, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, e Jatniel, o quarto. Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otini e Rafael, e Obed e Eusabade com seus irmãos, homens valentes. Eliú e Semaquias, todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Oza a do ocidente, com a porta Salequete junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Essas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gessonita foi chefe dos pais de Jeiel, dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram, para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abiné, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais.
No ano 40 do reino de Davi se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodaí, o Aoíta, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaía, filho de Joiada, oficial mor e chefe, também em sua turma. Havia 24.000. Era este Benaía um varão entre os 30, e sobre os 30 e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecaí, o Uzatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maaraí, o Netofatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Ou um décimo para um décimo mês, Benaía, o Piratonita dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudaí, o netofatita de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Adoque; sobre Judá, Eliú dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabidi, o Sifimita.
E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que passeiam em Sarom, se traiu o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzaí, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaía, e Abiatar. Porém Joabe era chefe do exército do rei. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 ao 23. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no campo de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.